O assunto está chegando aqui no Band Cidade para você. Pois é, o assunto é hoje, convidado especial, um deles, né? Teremos mais outros bate-papo aqui na programação. O Marcelo Tomé, que é presidente da Fiero. Presidente, seja bem-vindo, muito boa tarde, que honra recebê-lo. Muito obrigado, Adilson. Cumprimento você e toda a sua audiência, que cresce a passos largos no estado de Rondônia. É um prazer estar aqui de volta para falar um pouquinho de indústria, falar sobre Rondônia Rural Show e tantas outras boas iniciativas do nosso estado. Perfeito, a gente que se sente muito honrado de ter o senhor à frente dessa entidade que assim, tem sido extremamente relevante para o cenário atual. Se nós temos hoje uma região que tem o maior índice de empregabilidade, em pleno desenvolvimento, passou por vários ciclos já, hoje vive o ciclo da empregabilidade, né? Porque nós já tivemos ouro, borracha e por aí vai, né? Usina, e a gente se mantém ali. Por quê? O governo, na questão político-partidária, leva o crédito de alguma forma, mas ele não conseguiria chegar onde os números apontam se não tivesse instituições como, por exemplo, a Fiero, a FEComércio, as iniciativas privadas individuais, porque o pequeno é o divisor de águas. Nós temos que entender isso. Isso se faz justamente com entidades competentes, com representatividade. Então, eu queria externar esse meu reconhecimento ao trabalho que o senhor faz aqui. A pauta fala sobre o Dia da Indústria, né? Celebrado o Dia da Indústria, dia 25 de maio. Mas lá dentro, acho que a visão de vocês é todo dia é dia de debater e buscar políticas para implementar esse crescimento, né? Certamente, todo dia é dia indústria. Até porque a indústria está presente na vida de todos nós, todo dia, o dia todo, né? Então, você acabou de beber água num copo de vidro feito pela indústria. A água é engarrafada ou tratada por uma indústria. Suas roupas, as minhas roupas, esse estúdio, os equipamentos, tudo isso é indústria. Então, na medida em que a gente perceba e reconheça o quão importante é a indústria em nossas vidas, ao longo de todo dia é dia da indústria. Mas sim, dia 25 de maio, o dia que celebramos o Dia da Indústria, que é, eu diria, um dos setores mais importantes, o que agrega valor, o que posiciona o Brasil como um dos países líderes em diversos setores industriais. Nós somos capazes de produzir o melhor avião para percursos médios do planeta, produzido pela Embraer. O Brasil lidera hoje a transição energética por meio dos biocombustíveis com etanol de segunda geração. Não há outro país que faça ou que produza biocombustíveis com tamanha competência como o Brasil. Então é para nos orgulharmos a competência da indústria brasileira em diversos setores e o impacto disso na vida de todos os brasileiros. Como você disse, a questão da empregabilidade, ainda que seja importante esclarecer melhor para o telespectador que esse indicador, ele mede quem busca ativamente emprego. Então, ainda que a gente tenha um percentual extraordinário, né, de desocupação no estado de Rondônia, há uma parcela significativa da população que deixou de procurar emprego. E a gente precisa resgatar essas pessoas, porque senão o dado fica razoavelmente contaminado com essa coisa de que a taxa de desemprego está baixa. Não, isso não é tão verdade. Por quê? Porque diversos setores industriais e do comércio e dos serviços também estão com dificuldade de preencher suas vagas por falta de mão de obra qualificada. Então, a gente está com os dois problemas. O que, na verdade, é um bom dado, né? A baixa taxa de desocupação, e Rondônia lidera isso já há alguns ciclos da pesquisa, mas, igualmente, diversos setores da economia estão com dificuldade de preenchimento de suas vagas. E aí, pensando nisso, olha só como é que é complexo e é abrangente o campo de atuação da Fiero. Vocês também têm trabalhos específicos na área de qualificação, porque não é só você simplesmente desenvolver a cadeia, né? Você tem que também preparar os setores. E aí, a Fiero, muito competentemente, tem vários aliados e que tem políticas públicas implementadas justamente para caminhar nesse ponto de equilíbrio, onde tenhamos também uma mão de obra qualificada. Mas eu queria me aprofundar um pouco mais na representatividade também, presidente. Nós temos aqui, o senhor citou o Brasil como, né, uma referência no mundo em termos da questão dessa cadeia produtiva, né, da industrialização, inclusive de ferramentas que são bem complexas. Um exemplo bem dado pelo senhor é a questão da aeronave. Rondônia está numa região em que implica responsabilidades muito maiores, que é manter ou até aumentar esta cadeia produtiva, intensificar
e aí manter a linha de preservação. Recentemente o senhor fez algumas viagens, inclusive em eventos, e até discursou falando sobre essa preocupação que a Fiero vem tendo também com trazer esse parceiro, que é um empreendedor que atua no campo lá na ponta, a encontrar esses mecanismos tecnicamente e cientificamente para atingirmos os objetivos, né? Certamente, todos os setores precisam promover uma transição para um modelo de produção que seja sustentável, né? Então, o uso intensivo de matéria-prima numa lógica de economia linear, ela limita, né, e restringe ou consome excessivamente recursos naturais para produzir. Então, recentemente, aliás, na semana passada, o Brasil recepcionou o maior evento sobre economia circular do planeta, que foi promovido pela CNI, pela Fiesp. Eu pude ali abrir o evento na representação da CNI, discutindo como é que a gente intensifica a economia circular na economia brasileira e global. É fundamental emprestar ou adotar lógicas de circularidade para a gente diminuir o uso de recursos naturais, reaproveitando esses materiais, seja pela reciclagem, seja pelo reuso ou pela ressignificação do material. Isso parece um pouco teórico demais, mas são várias possibilidades que a economia circular nos oferece para reduzir o consumo de matéria-prima e ainda assim continuar produzindo produtos para que atendam às demandas de diversos setores. E, especificamente em relação ao setor primário, é fundamental avançarmos numa agenda de produção sustentável. E eu diria que hoje os produtores rurais têm essa consciência e precisam de apoio para promover essa transição, porque não é simplesmente uma decisão. Passa pela decisão, mas você precisa de financiamento, você precisa de tecnologia e apoio de diversos atores para enfrentar a mudança de um modelo tradicional para um modelo inovador que garanta viabilidade dessa produção e acesso ao mercado. Então tem um alto grau de complexidade. Nos organizamos fortemente a partir do Instituto Amazônia Mais 21, que já conversamos sobre isso, que é liderado pela Fiero, para avançarmos nessa agenda de produção sustentável na Amazônia. E aqui vou dar em primeira mão a você, Adilson, e ao seu telespectador, a notícia de que durante a Rondônia Rural Show assinaremos um acordo de cooperação entre o Instituto Amazônia Mais 21 e a FAPERON, que é a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia, para apoiar os pequenos produtores rurais a promover essa transição nas suas propriedades. O Hélio Dias está na FAPERON, né? Hélio Dias, o presidente da FAPERON, um grande parceiro, um abraço, Hélio. E que também está dentro da representatividade de sindicatos, entre outras instituições. Eu acho que começa partindo desse princípio, é importante falar com quem está lá na ponta. E a Fiero, no campo do diálogo, também não tem, assim, medido esforços para que isso tenha-se sempre uma relação saudável. Sobre a Rondônia Rural Show, extraordinário receber essa notícia aqui em primeira mão, sabermos exatamente de questões já palpáveis. A gente está falando de algo que já vai ter uma ação concreta para mudar a realidade da produção primária no estado de Rondônia. Já com a ação e reação ao mesmo tempo. Mas a Fiero também tem outros campos de atuação e a Rondônia Rural Show vem se demonstrando ao longo dos anos extremamente relevante para que tenhamos esse completar do ciclo de desenvolvimento da nossa região. A gente tem visto que mais países têm aderido ao que a gente tem oferecido aqui. Eu acho que o governo do estado tem que merecer o mérito, tem que ter o mérito reconhecido acerca do trabalho que vem sendo feito nos últimos anos. O número de exportação da nossa produção está demonstrando concretamente essa questão. E sobre o que mais nós podemos esperar da Fiero dentro de um evento como esse, que deve bater a casa dos 4,5 bi de negociações no ano passado. Me chamou muita atenção porque nós temos uma feira similar a essa no Mato Grosso, que é realizada em Rondonópolis, e nós já temos um número maior de negócios sendo realizados. Comparado ao mercado do Centro-Oeste, é algo que tem que ser comemorado. E a expectativa é muito boa nesse ano também, né? Certamente. Eu diria que a Rondônia Rural Show é a melhor expressão de uma política continuada, é o que a gente sempre defende, política de Estado, que não sofrendo interrupção, ela vai se consolidando ano após ano. Então, hoje a Rondônia Rural Show, de fato, é o principal palco da economia do estado de Rondônia, seja no setor primário, seja na indústria, onde a gente pode se apresentar
para o Brasil e para o mundo com absoluta competência que retrata, de fato, o que é a indústria e do que é o setor primário de Rondônia. Não perca o raciocínio, só para corroborar e deixar bem claro para a audiência, que eu gostei muito desse ponto que o senhor colocou aqui. Eu entendi pelo menos dessa forma. Menos Estado é mais evolução. Porque se tem uma política continuada, a Rondônia Rural Show ela virou um patrimônio do nosso segmento da cadeia produtiva mais importante do Brasil e de Rondônia. 2012 para cá, a roda vai girando. Se o Estado disser que não vai fazer, eu tenho absoluta convicção de que a fila de pretendentes em fomentar e fazer com que isso tenha sua sequência é enorme. A gente tem aumentado, só não tem mais ainda participação efetiva porque ainda não tem o espaço adequado. Então, só para fazer esse parênteses que eu acho muito importante, que a gente reconheça também que o público é feito através do privado, né? O privado é que vira a roda do público. Eu acho que é bem importante a gente deixar muito claro para quem acompanha a gente aqui. A economia, ela é essencialmente privada, né? Quem corre o risco de empreender, quem toma financiamento, quem gera emprego, é o empreendedor privado. Na medida em que tem o apoio do Estado e principalmente na visão de longo prazo, que no caso específico da Rondônia Rural Show foi emprestada, para que ao longo desses 11 anos, 12 anos de realização da feira, pudéssemos ter uma das maiores feiras agropecuárias do país. Rondônia, o Estado de Rondônia foi capaz de construir isso, não somente o governo, porque o governo propõe a agenda, mas quem preenche a agenda é a iniciativa privada, né? E com apoio do governo. Então, não sei necessariamente se é menos Estado, mas é a colaboração entre Estado e iniciativa privada, buscando promover o Estado de Rondônia e não... menos Estado em se tratando da burocracia. Sim, sim. Porque o termo seria burocracia, mas aí tem uma burocracia que impede, né? Ele sempre às vezes acaba atrapalhando. Então, quando ele não atrapalha, ele já ajuda pra caramba. Ajuda. Mas é claro que é importante demais que ele seja um grande apoiador e incentivador. Presidente, infelizmente, o tempo já está acabando aqui, a gente tem a programação nacional da Band para seguir. Essa data que é celebrado o Dia da Indústria, nós podemos, diante de um leve panorama que a gente conseguiu fazer aqui, estarmos em momentos de comemorar e cada vez mais entender que o caminho é esse a ser traçado, presidente? Não existe país forte sem indústria forte. O Brasil precisa definitivamente reconhecer a importância da indústria e da nova indústria. Eu diria que o governo federal tem dado uma enorme contribuição para o fortalecimento industrial no Brasil, seja pela política, né, chamada Nova Indústria Brasil, NIB, seja pelo reposicionamento do BNDES com linhas de crédito e financiamento específicas para a indústria, reposicionando fortemente o setor de crédito para a indústria brasileira. Agora temos desafios. O desafio de escassez de mão de obra em diversos setores industriais. A questão da taxa de juros é algo que está corroendo e derretendo a capacidade da indústria a retomar mais produtividade e maior pujança. Mas sim, o caminho é a indústria. Dia 25 de maio nós comemoramos o nosso dia, o Dia da Indústria, e essa comemoração ocorrerá no dia 27 de maio, na Rondônia Rural Show, consorciando o setor primário com o setor industrial, demonstrando que Rondônia cresce a passos largos na verticalização da sua produção primária. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Nós fomos capazes de, nos últimos anos, incrementar fortemente a produção primária, grãos, gado, agredindo cada vez menos a floresta, ou seja, produzindo mais em menos área. Isso demonstra a responsabilidade do produtor rural de Rondônia. E no elo seguinte, no passo seguinte, verticalizando essa produção, agregando valor ao produto de Rondônia, expandindo vários setores industriais a partir do incremento da produção primária. Então, há muito que comemorar, ainda que tenhamos muitos desafios no horizonte. Eu tenho certeza que esse consórcio entre governo e setor privado é o que permite, de forma colaborativa, enfrentar esses gargalos e continuarmos avançando. E aí esse é o caminho, né? O campo do diálogo que vem sendo travado já há algum tempo e os frutos estão sendo colhidos aí nos dias atuais. Conversei um pouquinho aqui com o presidente da Fiero, aqui no estado de Rondônia, Marcelo Tomé. 25 de maio é celebrado o Dia da Indústria. A semana inteirinha na Rondônia Rural Show, um belíssimo estande da Fiero vai estar lá montado, com vários serviços ofertados. Queria só que o senhor reforçasse para nós esse termo que vai ser assinado lá e que já vai ser avançado em questões muito positivas para a nossa cadeia produtiva, além da questão onde há proximidade entre os gestores da instituição e ao público-alvo interessado em ter um desenvolvimento consolidado. O que nós teremos lá? O senhor trouxe em primeira mão, só queria que encerrasse a entrevista repetindo.
Teremos a assinatura de um termo de cooperação entre o Instituto Amazônia Mais 21, que é a soma das 9 federações de indústria da Amazônia Legal, e Confederação Nacional da Indústria, apoiando a agenda de fortalecimento do setor rural de Rondônia, numa parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia, por meio de seu presidente Hélio Dias. E tem muitas pautas importantes que essa união, né, que essa parceria que vai ser sacramentada nesse dia na Rondônia Rural Show, vão ganhar forças, e eu tenho absoluta convicção de que a gente começa a ter uma condição de, vou trazer até para uma linguagem um pouco mais tranquila aqui, né, brigar no campo ideológico com aqueles que estão ali para nos representar e fazer valer a legislação que é colocada lá por representantes da população. Ela não pode ir na contramão, ela tem que ser favorável, entendendo que a qualidade de vida das pessoas também necessita da capacidade de produção. Porque sem a questão da rentabilidade, o indivíduo não consegue sobreviver. Essa é uma grande realidade. Muito obrigado mais uma vez pela vinda. Grande abraço a toda a sua equipe. Nos encontraremos lá. Já está convidado para estar conosco. A Band vai estar presente, fazendo a transmissão do evento. Dia 27 para essa assinatura do termo, em comemoração ao dia 25 de maio, que é o Dia da Indústria. E também já estendo o convite para a Rede Rondônia de Rádios, que estará presente lá, o qual estarei apresentando um programa para todo o estado de Rondônia. Grande abraço. A você que está acompanhando a Band, o assunto é trazendo as novidades.